E se Rick Grimes, o xerife de The Walking Dead, pudesse nos explicar como foi o fim do Império Romano? Parece improvável, né? Agora pensa comigo, será que os romanos que viviam no Império durante o século V teriam ideia de que o seu mundo estava desabando? E se nós vivêssemos em um período de apocalipse e ele estivesse vindo lentamente, será que a gente perceberia que o mundo estava acabando, que a nossa era tinha chegado ao fim? Eu sou Jefferson GVG e esse é o Conto Histórico. Histórias distópicas como The Walking Dead exploram o fim do mundo, mas raramente imaginam um futuro sem o capitalismo. A epidemia viral que dizimou a humanidade e transforma humanos em zumbis levou a sociedade a buscar meios de retornar à normalidade. Várias comunidades representadas no seriado buscavam alternativas para reestruturar a sociedade aos modos de produção e inclusive de alimentos, semelhantes ao pré-apocalíptico. Mas distopias como essa não são novas, e a dificuldade em conceber alternativas ao nosso modelo político e econômico são recorrentes. Obras como 1984, A Revolução dos Bichos ou Admirável Mundo Novo já criticavam regimes totalitários e inclusive foram usadas como propaganda ideológica anticomunista. Mas as sociedades fictícias dessas obras, em geral, não tinham uma análise profunda com relação às estruturas de poder e como a produção econômica determinava como a sociedade seria dominada e através do que o poder seria estabelecido. Mesmo algumas distopias modernas, com temática mais adolescente, por exemplo, Jogos Vorazes, e vários outros exemplos, praticamente cópias, mostram mundos opressores que ainda mantêm um sistema de exploração e são liderados por personagens maléficos, um líder tirânico, ditatorial, responsável por todo o sofrimento. É como se o capitalismo fosse indestrutível e coubesse à protagonista heróica vencer o mal e retornar tudo à normalidade, à nossa normalidade. Agora, olha para Roma. Era impossível para um romano imaginar um mundo sem o Império. Por séculos, Roma era o mundo. Era conhecida como a cidade eterna, chamada assim por poetas como Virgílio e Ovídio. Mas será que Roma era realmente eterna? Hoje, sentados da privilegiada cadeira do futuro, nós podemos olhar para a história de Roma e verificar que Roma não caiu em um dia. A queda do Império Romano é um tema complexo e amplamente discutido na historiografia. Edward Gibbon, um historiador inglês do século XVIII, da mesma época da independência dos Estados Unidos ou mesmo da Revolução Francesa, quer dizer que o cara era iluminista. Ele atribuiu a queda de Roma à cristianização do Império e à sua decadência moral. Mas a historiografia moderna, com historiadores como Peter Brown, que é especialista em Antiguidade Tardia, e Brian Ward Perkins, arqueólogo e historiador do mesmo período, revela um processo de causas múltiplas. E, inclusive aqui é importante citar que a historiografia brasileira apresenta inúmeros pesquisadores com uma pesquisa vasta, e você pode ver algumas referências e algumas fontes na descrição desse vídeo. Com base em diferentes pesquisas, com diferentes temáticas, diferentes épocas, nós podemos afirmar que a crise do Império começou já no século II, com o fim da expansão territorial e também com a escassez da mão de obra escravizada. Anarquia militar, invasões bárbaras, cristianização do Império também foram causas cruciais para o declínio e para a posterior queda. Mas não houve realmente um evento único que marcou o fim. A deposição do imperador Rômulo Augusto, com apenas 16 anos por Odoacro, em 476, foi apenas o fim de uma longa história. Afinal, nas últimas 3 décadas, o Império Romano passou por uma sucessão de usurpadores. Rômulo Augusto, inclusive, havia usurpado o trono. O que para nós é o fim de um império, para eles foi apenas mais um dia. Como disse o historiador Peter Heder, a transição foi gradual e imperceptível para o romano médio. Será que as distopias não representam a nossa realidade? Em The Walking Dead, Rick acorda após semanas internado para se recuperar de um tiro e percebe que o mundo está transformado. Em The Handmaid's Tale, o conto da Aya, a teocracia toma o poder sorrateiramente após um longo período de crise em que a sociedade é manipulada e aos poucos os direitos vão sendo cerceados, até que de repente todos se percebem em um mundo fundamentalista. O golpe havia sido dado. E isso não acontece só nessas histórias que mencionamos. Em vários livros, filmes, seriados e até games, o mundo acaba de forma lenta e imperceptível. O apocalipse vem de maneira gradual, quase imperceptível. Quando falamos dos romanos, podemos perceber que as mudanças aconteceram de forma muito lenta. Por exemplo, os comandantes militares passaram a aceitar germânicos nas fileiras do exército. Hoje,
podemos ver que o trabalho está se precarizando cada vez mais. Por exemplo, motoristas de Uber e entregadores do iFood. Um outro exemplo foi o surgimento e o desenvolvimento do colonato, sistema que deu origem mais tarde ao feudalismo. Hoje, podemos perceber que há mudanças profundas na estrutura de nossa economia global. E é por causa dessa reflexão que eu selecionei o tema para esse vídeo. Se nós estivermos vivendo uma transição semelhante àquela que levou Roma para o feudalismo, será que nós conseguiríamos perceber? Nenhum romano do século V jamais conseguiria imaginar o que seria um mundo de castelos e cavaleiros. O que nos leva a pensar que nós seríamos capazes de imaginar como seria o mundo pós-capitalismo? Seria impossível para nós imaginar um mundo após o fim de nossa era. E é por isso que precisamos continuar refletindo. Afinal, a história nos ensina que nenhuma era dura para sempre. Ela nos ensina que o fim do mundo não é o fim da história. Novas sociedades surgem. Novas formas de organização da sociedade se desenvolvem. As distopias de nosso mundo têm a função de nos alertar para os perigos da sociedade atual, mas também nos oferecem possibilidades imaginadas para futuros alternativos. Se realmente estivermos em meio a uma transição tão grande quanto a que Roma passou, será que estamos preparados para isso? E mais, você conseguiria imaginar o que vem depois? E se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre queda de impérios, sobre distopias e como a cultura pop pode te ajudar a ir muito bem no Enem, se inscreva no canal, assine o sininho e vamos continuar essa conversa nos comentários. Até o próximo Conta Histórico.